Bom dia, meu nome é Isabelle. Juntamente com a Karen, a Karine, a Larissa, a Linese e o Rubens, vamos falar um pouco sobre habilidades de comunicação com pacientes adultos. Vou começar falando sobre os fatores que podem influenciar na comunicação entre o paciente adulto e o médico. Não deve existir uma relação de superioridade ou inferioridade entre eles. O médico ele também pode assumir um papel de instrutor ou consultor. Além disso, o paciente ele normalmente chega ao consultório com algum conhecimento por experiência e isso influencia nas suas atitudes com a doença. Então, o médico ele deve usar dessa experiência do paciente para fazer uma consulta com uma abordagem mais direcionada, porque dessa forma o paciente ele vai entender com mais facilidade as informações e, consequentemente, vai aderir melhor ao tratamento. Além disso, o paciente adulto ele também tem uma necessidade de ser autodirigido, então é importante que o médico ele realize um processo de mútua investigação, onde ele também escuta o paciente e não daquela forma que só o médico fala, só o médico vai ter aquela opinião. É importante esse momento dele escutar o que o paciente tem para falar e o que o paciente tem para agregar na consulta. Além disso, também temos os tipos de queixa. A queixa do tipo quesão, azão, que é o psicológico mais a adesão ao tratamento, e a queixa do tipo azão, quesinho, que depende mais do paciente. Esses tipos de queixa, eles têm uma aceitação do paciente de uma maneira fundamental. Então, o médico ele precisa das suas habilidades de comunicação para que o paciente aceite os seus conselhos. Além disso, o médico também deve considerar as alterações psicológicas dos pacientes adultos que são doentes, como pacientes com uma depressão, com ansiedade, com um tipo de raiva, com uma regressão no comportamento, porque tudo isso vai influenciar tanto na conduta do médico como na maneira que o paciente ele vai se comportar naquela consulta. Também temos a relação do médico. O médico ele deve treinar a sua habilidade de comunicação para que ele consiga se comunicar com seus pacientes da melhor maneira possível. Então, ele vai se comunicar de uma maneira mais clara, mais objetiva. Então, tudo isso vai influenciar na sua conduta. É importante que o médico ele seja empático, que ele seja simpático, que ele seja honesto, porque tudo isso vai passar uma confiança para o paciente e o paciente vai confiar mais no médico, ele vai se sentir confortável naquele momento da consulta, então ele vai realmente passar as informações de maneira correta, realmente vai falar o que está sentindo, então tudo isso vai influenciar no tratamento, que o tratamento seja da melhor maneira eficaz possível. Além disso, também temos fatores como a personalidade do médico, a sua formação ética e cultural, os fatores físicos como cansaço, os fatores psicológicos como um emocional abalado por algum problema pessoal, o seu estresse diante do trabalho. Então tudo isso influencia, porque um médico que ele atende de maneira, quando ele está estressado, quando ele está com algum problema, que ele não sabe separar isso, ele não vai lhe atender da maneira que deveria, ele não vai dar a atenção suficiente ao paciente, ele não vai fazer com que o paciente se sinta confortável naquele momento de consulta. Então, tudo isso influencia. Também temos o ambiente, como a privacidade do ambiente, como o paciente chegar e se sentir confortável naquele consultório, como a temperatura do ambiente ser agradável, a iluminação ser adequada, a questão da disposição das cadeiras e da mesa também, a posição do médico, a posição do paciente. Tudo isso vai influenciar na maneira que a consulta vai ser conduzida, tanto em relação à conduta do médico, quanto em relação ao paciente, em como ele vai olhar para aquele profissional da saúde, em como ele vai acreditar, confiar e assim aderir ao tratamento. Também a consulta em leito hospitalar ou domiciliar, a gente tem que ter uma atenção relacionada ao fato do médico evitar ficar em pé, sentar próximo ao paciente, para que o paciente ele se sinta acolhido, mesmo naquele momento que ele está ali acamado, mas que ele se sinta confortável, que ele se sinta seguro e se sinta assistido pelo profissional da saúde. Sou Larissa e vou falar sobre a consulta centrada no paciente adulto. Lembrando que realizar uma boa consulta é uma das atividades mais relevantes da prática médica, porque as outras ações derivam dela.
Por isso, essa consulta é tida como uma parceria colaborativa, porque o médico encoraja o paciente a participar das decisões e expressar sentimentos, pensamentos e expectativas, fazendo a relação médico-paciente mais equitativa. E os efeitos são na aceitação do tratamento. A estrutura da consulta é constituída pelo modelo tradicional, em que tem anamnese, exame físico, investigação laboratorial, quando necessário, e conduta terapêutica. Durante a consulta, o médico deverá cumprir algumas tarefas propostas no Guia de Observação Calgary-Cambridge. A primeira seria iniciar a sessão, a segunda, coletar informações, a terceira, construir uma relação, quarto, explicar e planejar, e quinto, encerrar a sessão. Para realizar essas tarefas, o médico deverá utilizar estratégias e habilidades específicas associadas a habilidades de comunicação e modelos e métodos de aconselhamento. Sendo assim, o médico deve dominar algumas habilidades, dando ênfase às duas primeiras. A primeira, habilidades interpessoais, que é comunicar-se e estabelecer uma relação com o paciente. A segunda, habilidades de raciocínio clínico, que é coletar as informações para aplicar no diagnóstico e no tratamento. E a terceira, habilidades práticas, que é a de realizar exames físicos e utilizar instrumentos médicos. Oi, eu sou a Karine e vou falar sobre algumas etapas e aspectos essenciais em uma consulta. Antes de tudo, é importante que o médico saiba a importância do primeiro contato. Desde o momento que o paciente chega à porta do consultório, a relação médico-paciente já começa a se desenvolver e a recepção do médico vai influenciar em toda a consulta. Então, se o médico não for empático, não se importar com o nome do paciente, ou sequer fizer o mínimo de contato possível, seja físico ou visual, o paciente provavelmente se sentirá pouco confortável em partilhar suas particularidades. Já se o clima inicial for de harmonia, com o médico recepcionando o paciente na porta, pegando na mão, perguntando o nome e demonstrando respeito e interesse por ele, provavelmente essa consulta terá uma interação muito maior. Depois disso, é importante que se identifique as razões para a consulta. E aí, iniciando pela queixa principal. E algumas habilidades que podem ajudar nessa etapa são a utilização de questões abertas, para que o paciente se sinta mais à vontade, né, para responder da forma que ele achar melhor. Tem a escuta atenta, a realização de uma triagem, que vai servir para filtrar os fatos mais relevantes para o caso, e o estabelecimento de uma agenda, para que o médico se situe cronologicamente. Depois de estabelecida a queixa principal, mais informações vão ter que ser coletadas para que se tenha uma anamnese bem executada. E daí, colher dados sobre a história da doença atual, HDA, ela é importante para que se chegue no início da doença. E para isso deve se perguntar desde os primeiros sintomas até os sintomas atuais. E nesse caso, a utilização da agenda, ela vai ser muito eficaz para que o médico se situe, né, cronologicamente. Já a história patológica pregressa, ela consiste em explorar outras doenças que acometam ou acometeram o paciente, como, por exemplo, aquelas comuns à infância, né? O sarampo, a cachumba, a varicela, dentre outras. Temos também a história fisiológica, que ela diz respeito ao nascimento do paciente. Se o parto foi normal, se o parto foi cesariana, se foi domiciliar, se foi hospitalar, e sobre o desenvolvimento dele, né, na infância também. Já a história familiar é muito importante para que se obtenha informações associadas à carga genética, né? A gente sabe que muitas doenças estão associadas ao fator genético. Já a história social do paciente é importante para saber se ele é tabagista, se ele é etilista, se for, há quanto tempo ele fuma, há quanto tempo ele bebe, e saber também sobre os hábitos alimentares do paciente. Bom, e para que essas informações sejam colhidas de forma eficaz, é necessário que se passe por cada uma dessas etapas com bastante cautela e sempre atento ao que o paciente tem a dizer. E daí, para isso é necessário que se faça um resumo de tudo que ele diz,
Caso algumas das questões abertas, né, algumas das explicações do paciente não sejam totalmente esclarecedoras, pode-se utilizar de questões fechadas. E como também o médico deve sempre analisar rigorosamente cada um dos sintomas, o local, a irradiação, o caráter, a severidade, dentre outros. E tudo isso, né, deve ser sempre feito com um olhar biopsicossocial. Deve-se olhar o paciente como um todo e tentando sempre compreender as perspectivas dele. E daí é importante que ele se sinta muito à vontade para falar sobre todo e qualquer assunto com o seu médico. E daí, durante toda a consulta, o médico vai justamente perceber se essa comunicação está eficaz, seja por aspectos verbais ou não verbais, né? O paciente verbalizando que ele não está compreendendo, não está entendendo, não está gostando, ou com as expressões faciais, que podem demonstrar que o paciente está com dúvida, que podem demonstrar ansiedade por parte do paciente, demonstram insatisfação ou a satisfação, né, de que o paciente está compreendendo tudo que tem sido dito até então. Meu nome é Karen e eu vou falar sobre habilidades necessárias durante a consulta. Para estruturar a consulta, pode-se realizar resumos e sinalização. Esses resumos podem ser internos, realizados durante a consulta, ou finais, e devem conter todas as informações obtidas até o momento. A sinalização pode ser feita por meio do uso de frases de transição entre fases da entrevista ou dentro da entrevista para dividir o tempo dos acontecimentos, como passado, presente e futuro. Para a construção da relação, pode ser utilizada uma comunicação não verbal, como contato visual, postura correta, tom de voz adequado, ter cuidado para não atrapalhar o diálogo ao fazer anotações ou, por exemplo, ao mexer no computador, além de observar também a linguagem não verbal do paciente, como sua postura, tom de voz, expressão facial, conseguindo captar as informações de maneira mais fidedigna possível. Deve-se também desenvolver um clima de harmonia, por meio de atitudes de aceitação, reconhecendo as visões do paciente e aceitando como ele é, posição de empatia e apoio, demonstrando interesse e disponibilidade, além de realizar uma reflexão dos sentimentos do paciente de maneira adequada, sem interferências pessoais e de forma sensível. Deve-se também envolver o paciente, cabendo ao médico explicar tudo acerca da doença e dos procedimentos a serem realizados, ser gentil, pedir sempre permissão e compartilhar seus pensamentos acerca da situação com o paciente. Explicando e planejando. A provisão de informações deve ser realizada na quantidade e com os tipos corretos. Geralmente, pacientes adultos costumam querer mais informações, devido à sua já existente bagagem de conhecimento, através de experiências vividas. No modelo deliberativo de consulta, isso tende a ser levado em consideração. Para isso, deve-se dar informações de maneira gradual e assimilável, checando sempre o entendimento do paciente. Para facilitar essa habilidade, o médico deve sempre avaliar o conhecimento prévio do paciente, para adequar os tipos de informações dadas em cada situação, além de identificar as necessidades de cada paciente em receber maior ou menor quantidade de informações. Para facilitar o entendimento e evitar que o paciente esqueça as informações dadas, é importante uma organização, dividindo as explicações em sessões e desenvolvendo uma sequência lógica, além de sempre checar o entendimento, por meio de resumos ou pedindo para que o próprio paciente faça esse resumo, repetindo o que já foi dito com suas próprias palavras. Também é válido ressaltar as informações mais importantes. Segundo Dima Shadelkovas, no livro A Comunicação Médico-Paciente, o médico deve entender claramente as dificuldades de entendimento do paciente e trabalhar para que estas dificuldades sejam superadas. A linguagem deve ser clara e livre de jargões e, para colaborar, pode ser usado materiais visuais, como, por exemplo, a imagem ao lado, os quadros para pacientes analfabetos, em que fique explícito as indicações das quantidades e dos horários de cada remédio, assim como também na imagem ao lado os potinhos com as informações em braille para pacientes cegos.
A tomada de decisão deve ser feita de forma compartilhada, a partir da negociação e colaboração mútua, para definir o plano de ação. Nesse momento, é importante que todas as habilidades de comunicação citadas acima tenham sido postas em prática, de forma correta, proporcionando uma boa relação médico-paciente, indispensável para essa etapa. O paciente deve ser envolvido, dando a este opções e sugestões. Ele também deve ser encorajado a expressar suas opiniões e sentimentos. Uma ação também importante é estimular o paciente a aderir a um estilo de vida mais saudável, colaborando para o estado de saúde geral do indivíduo. Para encerrar a sessão, deve-se utilizar de habilidades para melhorar o entendimento e contribuir para a adesão, satisfação e resultados positivos. São elas: resumo final do plano decidido, estabelecer os próximos passos a serem seguidos, estabelecer um plano de contingência, caso ocorra resultados inesperados, checar se o paciente está satisfeito e se suas demandas foram atendidas e, por fim, continuar construindo essa relação médico-paciente, tão importante em todos os passos da consulta. Também é preciso respeitar as opiniões do paciente. Entretanto, o médico deve defender sua própria opinião acerca do melhor tratamento, sempre que necessário. Além disso, deve questionar sobre o sistema de suporte que o paciente tem e discutir sobre outras alternativas de suporte, a fim de dar o melhor atendimento possível àquele paciente. Olá, bom dia. Meu nome é Linese e vou falar um pouco sobre a comunicação médico-paciente com adultos em situações especiais. A situação especial que vamos nos aprofundar se refere a como colher informações relacionadas à sexualidade. Todos sabemos que falar sobre sua intimidade é bastante difícil. Imagine quando essa precisa ser compartilhada com um médico, que normalmente é alguém que não se tem tanta intimidade nos primeiros contatos. Por isso, existem várias atitudes e habilidades de comunicação que o médico aplica para tornar esse momento mais eficiente, como ser direto nas perguntas, sem arrodeios, garantir a privacidade da consulta, são algumas delas. Outras atitudes bastante relevantes é ter um conhecimento prévio sobre aquele paciente, para quando for chamá-lo à consulta, respeitar a sua integridade. Por exemplo, caso o paciente tenha nome social, chamar pelo seu nome social. Evitar perguntas de cunho pejorativo, como você é gay, é heterossexual. E também, no momento de intimidade da consulta, aproveitar a oportunidade para dar informações sobre a importância do uso de preservativos para uma relação sexual mais segura. Nesse caso, no caso do paciente se mostrar envergonhado ou tímido, a habilidade do médico precisa ser ainda mais forte. Ser empático é algo fundamental e com certeza deixará o paciente mais confortável para conversar, tirar suas dúvidas e expor suas angústias. Aqui colocamos alguns exemplos de perguntas para a abordagem da sexualidade na consulta, como você se sente em relação à sua sexualidade, ao seu desejo? De que forma você entende que isso afeta a sua vida, suas relações sociais, relações familiares e as suas relações na escola, por exemplo? Diante dessas perguntas e diante de todo o trabalho, percebemos que a sensibilidade do médico, aliada a um estudo de habilidades de comunicação, torna as consultas eficientes e garantem a adesão do paciente ao tratamento. Olá, eu me chamo Rubens e agora nós vamos falar sobre como se comunicar com pacientes de culturas diferentes. Com a criação do programa Saúde da Família no Brasil, o médico cada vez mais tem contato com populações de diferentes culturas, seja de baixa renda, da zona rural ou de outras regiões do país, onde as diferenças interculturais se fazem presentes, e é preciso que o médico esteja atento a essas diferenças. A cultura está envolvida com a formação e percepção própria do indivíduo acerca do mundo, e isso não é diferente quando se fala dos aspectos culturais relacionados ao processo de saúde. A maneira como se vive a experiência da doença é diferente para cada indivíduo dentro de uma mesma cultura, e mais ainda para indivíduos de culturas diferentes. E é preciso que o médico esteja sensível e empático ao paciente, que pode e tem uma visão diferente sobre a relação doença, saúde, morte, religião, educação,
comunicação e como esses fatores se relacionam com a doença. Entendeu? Eu percebo, eu sei que o piauiense, toda vez que ele chega, ele fala: doutor, é assim, só assim, como se fosse uma pontada, sabe? Aqui, só assim, é como, não que você pega assim, ele não fala nada e diz tudo. Aqui, quando você, não é nem pra cá, acho que não era nem nessa, vai pra outra, tá ligado? Porque ele não lembra nem o gerador dele, é só confusão na cabeça. Era como se fosse assim, era mais ou menos assim, bem, mais uma... Essas diferenças culturais podem representar uma séria barreira na comunicação entre médico e paciente, principalmente quando aquela cultura do paciente é muito distante da cultura do médico e dificulta o entendimento claro, tão fundamental em uma consulta. Escuta, qual que é o seu problema mesmo? Hein? Doutor do céu, o senhor sabe o que Qual é? que é a sua doença? A minha doença? É. Qual que é a sua doença? Misturada. Misturada? Chupei manga, comi ovo, bebi leite, trem virou um grosó-bodó. Doutor, tô destripando o mico todo dia. Tá vomitando. Isso. E dando Que mais? cangolê. Cangolê. O que é cangolê? Doutor, o senhor precisa estudar mais. O senhor não sabe o que é cangolê? Não. Sapituca. Ah. Desmaio, vertigem. Certo. Acho que é verme. Lombriga sanitária. Liga sanitária. E quando essa barreira entre médico e paciente deixa de ser algo simples e passa a ser algo mais sério, com uma situação que vai de encontro aos princípios do médico? See the skin, O'Malley? Looks a little jagged. Does it look jagged to you? Because if it is jagged, I'm going to have to reposition the incision so that it approximates more correctly. If I do that, this man's swastika tattoo might be unrecognizable. Yeah, it's a little jagged. I thought so too. He left, right? Yes, he left. Tim Blake? Well, your liver had more damage than we saw in the CT, and then we found a perforation in your bowel. But we took care of it all, and you should have a full recovery. Well, not a full recovery. She did this on purpose, right? I don't understand. You have a black partner, right? Yeah. Mary? Yeah. Do you know how she is? Oh, are you two friends? Now, look, I'm not the devil, okay? I'm just a guy with a belief system. Mary's a nice girl. We saved lives together. That's a good time. Now, if she wanted to marry my brother, I'd have a problem with that, but so would a lot of people. I'm not that much different than most of the people that you know. Well, Dr. Bailey did save your life today. Black woman saved your life at a great personal cost. So maybe next time you're looking at your tattoo and you're thinking how much better all us white guys are than everyone else, think about that. Because between you and me, if I had been alone in that OR, you'd probably be dead right now. And since we're sharing belief systems, I believe if you were dead, the world would be a better place. No contexto dessa cena, o paciente se negava a ser atendido por médicos negros e médicas mulheres, um quadro claro de racismo e machismo. Mas o que fica pra gente são duas posturas diferentes. A primeira, a de Miranda, que mesmo diante do racismo do paciente que a ofende, ela não deixa de exercer sua função como médica, e a postura do O'Malley, carregada de julgamentos e preconceitos, que não deve ser assumida no exercício da medicina, mesmo que as crenças do paciente vá de encontro às crenças do médico. Diante de tudo isso, é importante que o médico se preocupe em desenvolver habilidades de comunicação para lidar com os diversos tipos de cultura. Ter cuidado para não impor suas próprias crenças e valores, ao mesmo tempo que busca aprender o máximo sobre a cultura do paciente. O uso de perguntas abertas também faz parte desse processo,
já que uma pergunta fechada vem carregada de um determinismo e de uma certeza que pode não ser a realidade do paciente. Conhecer os aspectos culturais e identificar quais são as barreiras para o tratamento e os pontos de similaridade podem ajudar na construção dessa relação. Por fim, é de extrema importância o médico ser aberto ao diferente e estabelecer pontes com o paciente, sempre levando como ferramenta o respeito e a empatia. Por hoje foi tudo, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso trabalho.